Boa tarde, meu nome é Ana Vitória e junto com o meu grupo, que vocês vão conhecer ao longo da apresentação, nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, aqui tem alguns pontos, né, que a gente vai trazer, que vocês irão ver ao longo do trabalho. Por exemplo, como a inteligência artificial pode ser nossa aliada acadêmica, dentre outras coisas. A inteligência artificial nos trabalhos acadêmicos. Eu vou falar principalmente sobre, em especial, sobre o chat GPT, que é uma ferramenta, né, que vem trazendo uma grande transformação no ambiente acadêmico. O uso da inteligência artificial, especialmente o GPT, como nossa aliada no trabalho acadêmico, vem se mostrando uma ferramenta muito poderosa, que não apenas agiliza nossos processos de estudo e pesquisa, mas também contribui significativamente na qualidade dos resultados daquele trabalho que a gente está produzindo. Primeiramente, é importante entender, né, o que é o ChatGPT e por que dele ter se tornado tão popular na academia, no meio acadêmico. ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, baseado em uma arquitetura de inteligência artificial chamada Transformer. Ele foi treinado com uma vasta quantidade de textos para entender e gerar uma linguagem de maneira fluida, natural e coesa. Ele tem a capacidade que faz dele um excelente assistente em diversas tarefas acadêmicas. Uma das principais vantagens da gente utilizar o ChatGPT é, por exemplo, revisão e edição de textos, que quando a gente vai escrever um trabalho, frequentemente a gente tem dificuldade, às vezes, para ajustar a estrutura, as palavras, melhorar a clareza do que a gente está escrevendo, ou até a forma da gente organizar nossas ideias e se expressar. E o ChatGPT pode nos ajudar, sugerindo reformulações, corrigindo erros gramaticais e de pontuação, e também dando sugestões de estilo para tornar o texto mais fluido. É uma assistência que é muito útil para garantir a precisão e coesão no dentro dos nossos trabalhos. São aspectos muito importantes para o meio acadêmico, quando a gente vai construir trabalhos acadêmicos. E, então, como ela pode ser uma aliada de forma responsável e consciente, porque é importante a gente lembrar que tem a questão da ética, né, dentro dos trabalhos acadêmicos, a gente não pode botar uma inteligência artificial para fazer o nosso trabalho, ela vai ser uma aliada e não fazer pela gente o nosso trabalho. Alguns pontos aqui de como ela poderia ser nossa aliada, né, é que ela pode ajudar na fase inicial, quando a gente está fazendo uma pesquisa e a gente quer entender melhor o tema, o chat pode nos fornecer um resumo de informações gerais, nos explicando conceitos básicos e contextos históricos, que isso acaba permitindo a gente ter uma visão mais ampla e direcionar nossa pesquisa com mais clareza. E, como eu falei também anteriormente, ele não substitui uma pesquisa aprofundada. É bom a gente pesquisar em fontes confiáveis, mas ele serve como uma introdução ou um ponto de partida para a gente se aprofundar na nossa própria investigação. E outro uso também interessante é a análise de dados que o ChatGPT pode trazer para a gente. Ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a entender dados complexos, criando resumos e identificando tendências ou padrões que talvez não fossem tão óbvios ou tão importantes numa primeira análise. O ChatGPT, por exemplo, pode ajudar a explicar dados qualitativos, fornecendo para a gente interpretações sobre respostas em entrevistas ou feedbacks coletados. E para análise quantitativa mais avançada, há outras inteligências artificiais também, mais especializadas, mas o ChatGPT se destaca na interpretação e organização de ideias e achados. No entanto, é fundamental destacar, né, como eu já falei, o uso ético dessas inteligências artificiais. O ChatGPT e outras ferramentas não devem ser usados para fazer nosso trabalho, e sim para nos auxiliar. São aliados, né, que vão completar nossas pesquisas, nossas escritas, ajudar a gente a desenvolver uma visão crítica mais aprofundada. E o papel do estudante, pesquisador, ainda continua sendo um papel muito essencial, porque a gente é quem vai verificar as informações que ele vai nos dar, para ver se estão de acordo, né, com aquilo que é o nosso objetivo principal.
Em resumo, a inteligência artificial, o ChatGPT, tem um grande potencial para melhorar a produtividade e a qualidade dos nossos trabalhos, desde a revisão e edição, passando pela geração de conteúdo e pela análise de dados. A inteligência artificial é uma aliada poderosa. Estamos em um momento de grandes mudanças, então aprender a utilizar essas ferramentas de forma inteligente nos coloca em uma posição vantajosa dentro do mundo acadêmico, porque a gente vai estar se tornando mais avançado, né? Dentro do mundo da inteligência artificial, vai estar desenvolvendo mais habilidades e também poupando muito tempo, que isso é uma coisa muito importante, que ele acaba poupando o nosso tempo e nos ajudando a elaborar trabalhos de formas mais rápidas. Obrigada. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Manuela Santos Carneiro e eu agradeço a presença de todos vocês aqui no vídeo, tá? E hoje vamos abordar um tema muito relevante, que é o uso do chat GPT e de outras inteligências artificiais. A tecnologia está avançando rapidamente e com isso vai surgindo novas oportunidades, desafios e responsabilidades, né? Vamos discutir como intervir no uso inadequado dessas ferramentas e quais são as possíveis consequências desse uso. Então, começaremos falando sobre algumas metodologias que podem ajudar a promover um uso mais responsável do ChatGPT e, em seguida, vamos analisar as consequências que podem surgir desse uso inadequado. Então, vamos se preparar aí para uma conversa interessante e informativa, tá? O primeiro ponto aqui, eu vou dar uma lista, né, nas informações que a gente tem aqui, da metodologia, que é a autenticidade e a originalidade. É muito importante que o conteúdo gerado seja claramente identificado como sendo gerado pela IA, tá? E a gente precisa também se preocupar com a integridade científica, então é importante garantir que as análises sejam conduzidas de forma ética e que o resultado seja revisado e validado, tá bom? A privacidade e segurança de dados, então é importante que as pessoas envolvidas na pesquisa estejam conscientes e concordem com o uso dos seus dados. A transparência, que é o uso do chat GPT, seja claramente identificado e explicado para os leitores que possam entender como o conteúdo foi gerado, e a responsabilidade, ou seja, os acadêmicos que usarem essa ferramenta devem ser responsáveis pela veracidade dos dados e a originalidade do conteúdo, tá bom? E aí eu acho que um dos pontos aí é a educação e a conscientização, né? É fundamental que os usuários entendam como é que a IA funciona. Muitas vezes as pessoas elas acreditam que tudo que a IA gera é verdade absoluta, tá? Mas isso não é bem assim. A IA, como o ChatGPT, por exemplo, ela aprende com grandes volumes de dados e por isso ela pode reproduzir erros e preconceitos para a gente nesses dados. Então, uma abordagem eficaz pode ser a realização de workshops e seminários para desmistificar a tecnologia, tá bom? É importante que todos os usuários compreendam a natureza da IA, suas limitações e os tipos de erros que ela pode cometer. Por exemplo, se um usuário busca informações sobre saúde e confia cegamente na resposta da IA, ela pode acabar tomando decisões prejudiciais à saúde. Então, além disso, a gente pode tentar desenvolver alguns materiais educativos, como guias e vídeos explicativos, que ajudem as pessoas a entenderem, né? Como é que funciona a IA de forma crítica. Isso não só vai aumentar a conscientização, mas também vai promover uma cultura de responsabilidade dentro da tecnologia. A gente pode também pensar, talvez, em implementação de diretrizes e políticas, tá? Então, sem regras definidas, o uso do chat GPT ele pode se tornar totalmente descontrolado. Então, a gente precisa de estabelecer o que é aceitável e o que não é aceitável. Diretrizes claras são essenciais para garantir que todos os usuários saibam como usar a IA de maneira responsável. Então, por exemplo, podemos definir que a IA não deve ser utilizada para decisões críticas sem uma supervisão humana. Então, vamos aplicar isso a áreas sensíveis, como medicina e finança, onde as consequências de um erro podem ser graves. Também podemos criar protocolos que exijam a revisão de qualquer informação gerada pela IA antes de ser divulgada ou utilizada, tá bom? As diretrizes podem incluir orientações sobre a privacidade dos dados, com a IA. Com a IA, né, é muito fácil compartilhar informações pessoais. Então, é por isso que pode ter algumas implicações sérias para a privacidade e para a segurança. Portanto, educar os usuários para que eles saibam como proteger as suas informações e ter o cuidado na hora de compartilhar dados pessoais é muito importante, né? É muito fundamental. O feedback também, ajustes contínuos
que é, por exemplo, precisamos ouvir, né, os usuários sobre suas experiências, dificuldades ao interagir com a IA. Então, o feedback ele é uma ferramenta valiosa, porque vai ajudar a gente a entender como é que a IA está sendo utilizada na prática e quais problemas podem surgir. Então, a gente pode tentar criar canais de comunicação, como fóruns ou pesquisas online, onde as pessoas vão poder relatar as suas experiências. Então, com isso, podemos identificar padrões de uso inadequados e ajustar nossas diretrizes conforme necessário. Além disso, reuniões periódicas, talvez, para discutir o uso da IA e as dificuldades enfrentadas podem ser úteis para manter todos informados e engajados. Então, o feedback ele não vai ajudar só a melhorar o uso da IA, mas também ajuda a criar um ambiente de aprendizado e colaboração. Então, ao ouvirmos a experiência dos usuários, podemos talvez fazer adaptações necessárias para garantir que a IA seja utilizada de forma segura e eficaz. Tá bom? E aí agora vamos tentar falar um pouco agora sobre as consequências do uso inadequado da IA, tá? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve considerar é a desinformação e a propagação de falsas narrativas, beleza? A IA ela pode gerar informações que não são precisas ou que estão enganosas. Então, vai levando os usuários a tomar decisões baseadas em dados incorretos. Um exemplo claro disso foi durante a pandemia da Covid-19, quando as informações erradas sobre tratamentos e vacinas se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Então, a desinformação, ela não só prejudica a saúde pública, mas também mina a confiança nas instituições e nas fontes de informação. É vital que, ao utilizarmos a IA, a gente tenha consciência de que as informações geradas, elas podem ou não ser precisas, e que elas devem ser verificadas, tá? Então, desenvolver uma mentalidade crítica em relação ao conteúdo que consumimos e compartilhamos é essencial para evitar a propagação de desinformação. Eu acho que um ponto muito importante também é o impacto na privacidade, né, dos dados. Então, quando a gente interage com a IA, muitas vezes, sem perceber, fornecemos informações pessoais que podem ser mal utilizadas, e isso vai levantar questões sérias, tá? Sobre como os dados são coletados e armazenados. Então, por exemplo, se o usuário ele compartilha informações pessoais ou sensíveis em suas interações com a IA, isso pode resultar, talvez, em um vazamento de dados ou em perfis desejados sendo criados. A falta de conscientização, ela, sobre a privacidade, né, pode expor os usuários a riscos necessários. Portanto, eu acho muito crucial que a gente eduque os usuários sobre como proteger suas informações e a importância de não compartilhar dados sensíveis em plataformas de IA. Tem também a questão da dependência excessiva, né, da tecnologia. Quando confiamos demais na IA, a gente corre o risco de perder habilidades críticas, né, e de pensamento independente. Por exemplo, alunos que utilizam IA para fazer trabalhos escolares sem realmente compreender o conteúdo, pode acabar talvez se tornando dependente da tecnologia para resolver qualquer que seja o problema. Isso pode levar a uma geração que não desenvolve as habilidades necessárias para a resolução de problemas ou pensamento crítico. Então, é fundamental que a gente incentive o uso da IA como uma ferramenta auxiliar, mas não como um substituto para a aprendizagem, para a reflexão crítica, tá? E aí eu acho que, como a gente, em resumo, já discutiu esses pontos, a gente apresentou as principais emblemáticas, né? Eu vou convidar vocês a refletir sobre como é que a gente pode implementar essas práticas no nosso cotidiano. Então, a ideia é que a gente realmente tente trazer e extrair o máximo de coisas boas que a IA proporciona para a gente. Tá? Muito obrigada pela atenção. Segue para o próximo tema. Tchau, tchau, pessoal. Oi, gente, eu me chamo Gabriela e hoje eu vou falar sobre um tema que para muitos de nós já faz parte da nossa rotina de estudos, que é como a inteligência artificial ou a IA ela está ajudando a gente na escrita acadêmica. Com o avanço dessas ferramentas, o uso da IA deixou de ser algo bem distante para se tornar algo super acessível. Como ajudante pessoal, na hora de escrever, ela revisa e até organiza nossas ideias. Então, se você já teve que fazer um TCC ou qualquer trabalho longo, provavelmente já pensou, ia ser ótimo se tivesse uma ajuda extra. E é exatamente isso que vamos falar hoje. A inteligência artificial, ela é como uma parceira na escrita acadêmica. Eu vou explicar algumas das formas mais comuns que a inteligência artificial tem ajudado na escrita acadêmica. Cada uma dessas contribuições, ela pode facilitar bastante o nosso processo de pesquisa e de redação. Podemos falar primeiro
sobre a revisão e edição de textos. A revisão é uma das etapas mais demoradas e mais chatas de qualquer trabalho, exatamente por ela ser bastante detalhada. A inteligência artificial, ela facilita essa etapa corrigindo automaticamente erros gramaticais e ortográficos, assim também como pontuação. As ferramentas como o ChatGPT e até mesmo aquele corretor do Word estão cada vez mais avançadas. Além da correção básica, ela também analisa o estilo de texto e pode sugerir mudanças que deixem a linguagem mais formal ou mais adequada para o contexto acadêmico. Por exemplo, se você escreve uma frase muito longa, a IA ela pode sugerir para que divida o texto para que fique de forma mais clara na hora de ler. Com isso, a IA ela se torna aquela amiga que lê o seu texto e fala: Olha, acho que aqui pode melhorar. É uma ajuda, ela te dá confiança para que seu trabalho, você sinta que seu trabalho está bem apresentado e tenha menos chances de ter aqueles pequenos erros que às vezes passam despercebidos para a gente. A gente pode falar também da geração de conteúdo e organização de ideias. O começo de um trabalho é uma das partes mais difíceis. Muitas vezes, só de encarar aquela página em branco já dá um certo bloqueio criativo. E aí ela pode ser útil justamente para quebrar esse gelo. Com as ferramentas de IA, a gente pode pedir uma ajuda para iniciar algum tema ou até para estruturar um esboço inicial. Por exemplo, se a gente precisa falar sobre os impactos na educação, é, o ChatGPT ele pode sugerir subtópicos como benefícios, desafios, implicações éticas e outros tópicos. Isso ajuda a gente a organizar o nosso raciocínio e também a gente pode ir desenvolvendo cada parte com mais facilidade. A IA, ela não vai fazer o trabalho por você, ou ela pode fazer o trabalho por você, mas ela serve principalmente para dar aquele primeiro empurrão para que você não se sinta perdido. Ela ajuda a organizar as ideias, mas o conteúdo e o aprofundamento pode ser totalmente seu. A gente pode falar também da análise de dados. Em pesquisas que envolvem números e estatísticas, ela é, a IA ela é uma verdadeira mão na roda. Em vez de você passar horas analisando planilhas e gráficos, ela consegue fazer isso de forma muito mais rápida e precisa. As ferramentas de IA podem, por exemplo, identificar padrões em grandes quantidades de dados, o que ajuda a dar mais solidez aos argumentos da nossa pesquisa. Imagine que a gente está fazendo um estudo sobre tendências de consumo em redes sociais. Com a inteligência artificial, a gente consegue descobrir quais são os principais padrões de comportamento e usá-los para embasar as nossas conclusões. Além disso, aí ela também pode ajudar a prever tendências futuras, com base nos dados que ela analisou. Isso é algo que não só economiza tempo, mas também aumenta a profundidade da sua pesquisa. Ela dá insights e talvez você nem tenha notado. Essas contribuições que mostram que a IA tem uma presença muito mais positiva na pesquisa acadêmica. Ela permite que os pesquisadores sejam mais eficientes, concentrem-se nos conteúdos e melhorem a qualidade dos trabalhos. Agora a gente vai falar sobre a vantagem de usar a IA na escrita acadêmica. A gente pode começar falando sobre a economia de tempo. A inteligência artificial, ela acelera o processo. Quando a gente tem uma ferramenta que pode revisar ou sugerir um conteúdo, isso libera muito mais tempo para a gente poder focar nas partes mais complexas do trabalho, como análise crítica ou formulação de conclusões. O aprimoramento da qualidade também. Com a revisão do IA, o estilo da gramática, o texto fica mais polido e mais profissional. Isso é especialmente útil para quem ainda está se acostumando com o estilo de escrita acadêmica, que às vezes pode ser um pouco mais formal do que estamos habituados. Um ponto interessante é que a IA ela pode ajudar a desenvolver as ideias sem necessariamente limitar a criatividade. Ela oferece um ponto de partida, mas você é quem dá o toque final. É claro, eu sempre com bastante cuidado para não depender demais dela. Ela é uma ferramenta de apoio e não de substituição. A análise e insights profundos. Para a pesquisa que só envolve dados, a IA ela não só organiza as informações, mas também traz insights novos.
Em vez de gastar um tempão fazendo cálculos e gráficos, a IA agiliza esse processo e mostra os resultados que você pode interpretar de uma maneira mais rápida e eficaz. Essas vantagens mostram que, se usada da maneira correta, a IA pode ser uma aliada poderosa e deixar o processo de pesquisa e escrita bem mais produtivo e enriquecedor. Agora a gente vai falar sobre as conclusões finais. Então, resumindo tudo, a IA está aqui para ajudar, mas não para fazer o trabalho completo por nós. Ela é uma ferramenta bastante poderosa e que pode realmente melhorar a qualidade dos nossos textos acadêmicos e a eficiência das nossas pesquisas também, desde que seja usada com responsabilidade. A IA tem muito a contribuir. Então, da próxima vez que a gente tiver uma jornada de escrita acadêmica, pense na IA como um amigo que está sempre disponível para te dar ideias e revisar. Ela pode te ajudar a organizar as ideias, fazer análises complexas de dados, mas sempre se lembre, o toque final, a análise crítica, o toque final, a análise crítica e o aprofundamento são coisas que só a gente pode fazer e deixar com aquela carinha de nós. Então, muito obrigada pela atenção, gente. Espero que tenha ficado claro como a IA pode ser uma grande aliada na nossa vida acadêmica. E boa noite para vocês.